Querido amigo, hoje temos como objetivo iniciarmos os nossos estudos no texto do livro do profeta Miqueias. Vamos estudar então a primeira parte do capítulo 1, Miqueias, capítulo 1, versículos 1 a 7. Nesse texto vamos encontrar o início da profecia de Miqueias, em que ele revela a palavra de Deus, palavra de julgamento. Para entendermos corretamente as palavras de Miqueias, devemos recordar que essa situação que o povo de Deus enfrentava teve um começo triste, muito antes dos dias de Miqueias. Na verdade, a história do declínio de Israel começou com Salomão. Ainda que seu pai Davi tivesse tentado servir o Senhor e tivesse humildemente arrependido quando pecou, Salomão não permaneceu fiel. Apesar de todas as bênçãos que Deus lhe deu, ele seguiu as suas centenas de esposas e assim se afastou, ficou longe do Senhor e tornou-se praticamente um idólatra. Quando Salomão morreu, Deus retirou de sob o governo de Roboão, seu filho, a maior parte do reino e deu a Jeroboão, seu servo. Essa nova nação, que consistia das 10 tribos do norte, foi chamada Israel. Deus disse a Jeroboão que o abençoaria e estabeleceria a sua como a família real por muitas gerações, se ele fosse fiel e obediente a Deus. Mas Jeroboão não confiou no Senhor. Ele não andou nos caminhos do Senhor. Ele se afastou dos caminhos do Senhor. Jeroboão estava preocupado com a sua posição de poder em Israel e, para não permitir que o povo voltasse a Jerusalém para suas festas religiosas, para os seus cultos, ele então resolveu mudar toda a maneira de cultuar a Deus. Ele temia que o povo se decidisse indo para Jerusalém em favor de Roboão, filho de Salomão. E ele temia que o povo não quisesse mais ele como rei. Para impedir então o povo de sair de Israel, isso é, do território do norte, Jeroboão inventou um novo sistema religioso. Ele tomou emprestadas muitas ideias da religião verdadeira que Deus tinha estabelecido no Monte Sinai, mas ele colocou junto com essas ideias corretas, ele colocou logo 2 bezerros de ouro para que o povo de Israel adorasse esses bezerros. Ele colocou centros de adorações não autorizados e sacerdotes não levíticos. Jeroboão, na verdade, deu um grande passo afastando-se de Deus. Jeroboão, assim como muitos ainda hoje em dia, tomou a sua decisão apenas olhando para aquele momento da sua vida. Ao invés de pensar antevendo o futuro, preocupou-se mais com aquele momento que vivia e, por querer manter o poder, desprezou todo o conselho de Deus. Ele se desviou completamente dos caminhos do Senhor. Certamente você conhece pessoas, amigos, colegas, talvez até parentes que também, sem medir as consequências, tomam decisões que prejudicam a si mesmo e a tantos outros que estão ao seu redor. Jeroboão não pensou que ele, sendo o primeiro rei de Israel, estava dando um péssimo testemunho de como deveriam agir o povo, os religiosos e as autoridades. Jeroboão não foi o pior dos reis de Israel, mas andou distante do Senhor. Deus então destruiu a sua família e depois a família real de Baasa. Deus permitiu que a família de Onri governasse Israel durante 4 gerações. O segundo rei da dinastia de Onri foi Acabe, cujo reinado foi descrito no primeiro livro dos reis como o pior do que todos os reis anteriores. Veja isso lá em 1 Reis 16:30. Acabe se casou com Jezabel, filha do rei idólatra de Sidom. Para agradar a sua esposa, ele se esqueceu do Senhor e construiu um templo com altar para adoração do deus Baal. Sua esposa odiava os profetas do Senhor com tanta veemência que até tentou matar todos. Ela queria matar especialmente Elias, mas, você sabe, Deus não o permitiu. Esse relato está em 2 Reis, capítulo 2. Depois de Acabe,
mais 13 reis reinaram sobre Israel, de 853 a 722 a.C. Infelizmente, todos eles não andaram nos caminhos do Senhor, e por isso enfrentavam agora o juízo de Deus através da Assíria. A Assíria derrotou Israel e levou o povo israelita para o cativeiro. O ministério de Miqueias, então, aconteceu nessa época da invasão assíria, enquanto reinavam em Judá Jotão, Acás e Ezequias. Miqueias, vendo o que acontecia com Israel, chamou a atenção de Judá numa tentativa de que o reino do sul não seguisse o exemplo dos seus irmãos do norte. Miqueias avisou as duas nações do juízo do Senhor. Diante da quebra da aliança, da falta de compromisso com Deus e diante da desobediência à vontade de Deus, todos temos que estar bem conscientes. Por quê? Porque o juízo de Deus será inevitável. Ora, diante desses fatos, diante dessas ações justas de Deus, podemos dar esse título para a nossa reflexão: o justo juízo divino. Eu repito, esse é o título com base em Miqueias, capítulo 1, versículos 1 a 7, o justo juízo divino. Se você tiver condições, anote no seu caderno, nas suas folhas de anotações, o justo juízo divino. Todos devem saber que o justo juízo divino se manifesta por causa do pecado do povo. Esse é o princípio. Quando nós estivermos estudando esse texto, nós vamos encontrar essa verdade. Todos devem saber que o justo juízo divino se manifesta por causa do pecado do povo. Nesse texto, então, nós vamos encontrar 5 verdades sobre as manifestações do justo juízo divino. A primeira verdade sobre a manifestação do justo juízo divino é que ele ocorre com base na palavra de Deus. Veja o versículo 1, eu leio para você. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Querido amigo, esta é a palavra de Yahvé, esta é a palavra de Deus, e não de um homem. Mas ela fez-se parte ativa da experiência do profeta. Miqueias afirma que teve uma visão. Posteriormente, ele usou essa palavra para significar videntes, conforme nós vamos estudar no capítulo 3, versículo 7. Miqueias, então, o que percebemos, tinha o dom de ver e revelar os segredos divinos, segredos escondidos aos homens. Assim, essa palavra é de Deus para todos nós que a lemos e a estudamos. Essa é a palavra de Deus para nós nos dias de hoje. Essa palavra tinha um propósito histórico, pois apresentava o nome, o tempo e o lugar da profecia. Além disso, nos revela essa palavra algumas características em relação à verdadeira profecia. A verdadeira profecia vem de Deus em primeiro lugar. A mensagem de Miqueias é palavra do Senhor. Miqueias estava certo de que Deus tinha lhe dado essa palavra, e assim deve ter a mesma certeza todo aquele que se diz profeta do Senhor. Em segundo lugar, essa profecia veio por meio de homens. Veja só, o versículo 1 ainda diz, palavra do Senhor que veio a Miqueias morastita. A verdadeira profecia é formada e provada pelos servos obedientes a Deus. Em terceiro lugar, a verdadeira profecia vem em tempos e situações específicas. No texto nós lemos, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a palavra veio sobre Samaria e Jerusalém. A verdadeira profecia se caracteriza por ser uma palavra divina para uma situação histórica específica. Em quarto lugar, a verdadeira profecia vem para todos os homens. Ouvi todos os povos. Por ser uma palavra de Deus, todos devemos ouvi-la. E em quinto lugar, a verdadeira profecia chama atenção. E o versículo 2 ainda diz,
prestai atenção, significa que ela requer a atenção de todos, pois que é a voz de Deus, é o testemunho do Senhor, é a avaliação do Senhor sobre todos nós. Querido amigo, você tem dado ouvidos à voz de Deus? De que maneira você o ouve? A segunda verdade sobre a manifestação do justo juízo divino é que ele é proclamado contra todos os povos. Nós temos isso muito claro no versículo 2. Eu leio para você. Ouvi, todos os povos, prestai atenção, ó terra e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Pelo fato de que essa é a palavra de Deus, todos deveriam dar-lhe atenção. Mas destaca-se aqui o nome de Jeová, Yahvé, usado como um dos nomes que Deus escolheu para se identificar a si mesmo. Jeová aparece pela primeira vez registrado por Moisés, conforme Gênesis 2:4. Na verdade, é uma palavra que vem do verbo ser, e provavelmente significa Ele é. Os israelitas temiam pronunciar esse nome sem necessidade, e por isso o chamavam de o nome, conforme lemos lá em Levítico 24, 10 a 23. Com temor e para evitar os castigos, os israelitas colocavam as vogais da palavra Adonai, isto é, Senhor, nas 4 consoantes que formavam o nome Yahvé, para que se pudesse pronunciar então esse nome. Mas, às vezes ainda se pergunta, como é que deve ser pronunciado esse nome santo? Alguns têm sugerido que, originalmente, se pronunciava Yahvé. Porém, o fato mais importante é que esse nome é universalmente conhecido e a pessoa de Deus tem todo o poder para trazer todos os povos e nações a juízo. A terceira verdade sobre a manifestação do justo juízo divino é que ele traz calamidades sobre toda a terra. Versículos 3 e 4 eu leio para você. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Querido amigo, embora o profeta tenha mencionado apenas o nome dos reis de Judá, pois era a sua terra, ele se dirigiu também a Israel e às demais nações. Essa palavra abrangente tinha razão de ser. Todos seriam afetados fisicamente pela presença, pelas ações do Senhor. Haveria um certo abalo cósmico e toda a criação seria afetada. Em relação às calamidades que afetarão a criação, o profeta declara que a natureza física participará também da realização do juízo divino contra Israel e Judá. Montes, vales, árvores, plantas, animais, céu, terra, enfim, rios, mar, tudo seria afetado pela grandiosa manifestação do Senhor. A quarta verdade, então, sobre a manifestação do justo juízo divino é que ele é a reação divina contra a transgressão. Veja o versículo 5, eu leio para você. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Querido amigo, o patriarca Jacó foi transformado em Israel por Deus. Leia isso lá em Gênesis 32, 28. Porém, somente depois da sua experiência com o anjo do Senhor é que aconteceu essa mudança. De suplantador e enganador, ele tornou-se naquele que lutou com Deus, sendo transformado no nome e no seu caráter. O nome Jacó se refere, então, a 10 tribos do reino do norte, enquanto Judá se refere normalmente às 2 tribos do reino do sul, Benjamim e Judá. Ao se usar o nome antigo do patriarca, nota-se que o seu pecado, o pecado do povo do norte,
do povo de Jacó é a transgressão, é a rebelião, isto é, a quebra dos limites dados por Deus. O profeta Miqueias aqui falou então em termos gerais sobre os pecados de Samaria e Jerusalém. Reconheceu que a revolta com o Senhor começou com Samaria, isto é, com o povo do Reino do Norte, com Israel, desde os dias do primeiro rei, de Jeroboão I. Porém, Miqueias apontou para o fato que a praga da infidelidade já estava predominando também em boa parte da Palestina, e assim Jerusalém, o grande centro religioso, também se tornara um foco de iniquidade, de descontentamento a Deus. Os termos transgressão e pecados descrevem as ofensas que o povo em toda parte estava praticando contra o Senhor, contra Yahvé. É importante definirmos bem esses termos, pois podemos cometê-los sem termos consciência dos seus significados. Transgressão significa abusar da liberdade, é passar dos limites, é infringir o limite da fidelidade ao Senhor. No caso específico, era dedicar-se à idolatria e às práticas delas decorrentes, como os cultos com prostituição cultual, como as práticas de adivinhações e até o sacrifício humano totalmente condenado por Deus, conforme lemos em 2 Reis 17:17. Pecado significa errar o alvo, significa não atingir o padrão de Deus. É o fracasso moral do povo, é o desvio da retidão e da justiça. Eram e ainda são as práticas da injustiça social, o egoísmo, a opressão aos pobres, o roubo, a ganância, a crueldade no tratamento com os fracos e indefesos. Por isso, então, Miqueias nos leva a uma quinta verdade sobre a manifestação do justo juízo divino. Isso é, ele traz consequências definitivas, versículos 6 e 7. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários da impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína. Por quê? Porque do preço da prostituição os ajuntou, e a esse preço volverão. Querido amigo, conforme verificamos nesses versículos, principalmente no versículo 7, a transgressão ou rebeldia é idolatria, que é a prostituição espiritual. Todas as oferendas ou presentes dedicados à idolatria seriam destruídos ou levados pelos inimigos que se apropriariam deles. A profecia de Miqueias relativa a Samaria se cumpriu literalmente. A cidade foi destruída em 722 a.C. pelos assírios e atualmente se encontra completamente destruída. Se encontra em ruínas, pois, como disse Paulo aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Samaria pecou e teve sua consequência. Na verdade, a história de Samaria é relativamente bem breve, porém interessante. Onri, rei de Israel, de 884 a 874 a.C., comprou o outeiro de Semer por 2 talentos de prata e chamou o lugar de Samaria conforme o nome do ex-dono do local. O significado do nome de Samaria é torre de vigia. Desde o início foi conhecida por sua idolatria, onde Acabe edificou um templo a Baal. O profeta Isaías considerou Samaria como a cabeça de Efraim, conforme Isaías 7:9, numa clara referência ao reino do norte, a Israel, cuja tribo de Efraim, por ser grande e populosa, lhe emprestava o nome. Mas Isaías também a chamou de flor caída do seu glorioso ornamento. Isaías 28:1. Nesses versos, então, 6 e 7, nós encontramos a descrição do propósito de Deus para com Samaria. Ela se tornaria, então, um montão, ruínas espalhadas pelo vale, por causa do pecado da rebelião, por causa da idolatria, e porque, na verdade, Samaria, como capital do Reino do Norte, conduziu também
o povo de Judá, o povo do Reino do Sul, às mesmas práticas, a idolatria, a rebelião, e isso então feriu o coração de Deus. Muito bem, como é que podemos concluir esse estudo? Ao concluirmos o nosso estudo, confirmamos que a profecia, que essa palavra profética, vinha de Deus através de homens escolhidos. Nós temos que dar atenção para esses homens que Deus tem escolhido para nos trazer as suas mensagens. Cada servo de Deus que se levanta para confrontar o povo de Deus que anda em pecado, ele está fazendo isso em nome de Deus. Assim, hoje também, Deus tem levantado homens com essa mesma mensagem. A mensagem de condenação do pecado na vida do povo de Deus. Querido amigo, que cada um de nós possa abrir os seus ouvidos, possa abrir o seu coração e ouvir esses homens que são instrumentos divinos. Que o Senhor, então, te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.